Os atributos de Deus, tá? Nós temos que ser sinceros e deixar claro para vocês que nós não temos condições de tratar essa doutrina de Deus com seus detalhes. Se você for estudar sobre os atributos de Deus, você vai encontrar só livros sobre isso. Um livro grosso sobre atributos. A W. Pink tem um livro legal sobre atributos de Deus. Nós, antes de eu ir para o Brasil, a gente estava estudando lá na casa do Tiago, né? Sobre os atributos de Deus. Era 10 lições sobre atributos de Deus. Cada lição dava em torno de 1 hora. Então, se eu fosse falar conforme as aulas, seriam 10 horas falando de atributos de Deus. Não dá para fazer isso. Ou vocês querem que faça? Hoje? Não dá para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar alguns pontos dos atributos de Deus para que vocês, na casa de vocês, comprem livros, estude e se aprofunde em tudo isso que eu estou falando. O conceito de imanência e transcendência de Deus, se você estudar, você vai encontrar mais coisa. Tá? Eu não estou exaurindo todo o assunto. Eu fiz um resumo de todos os ajuntados que eu encontrei e apresentei aos irmãos. Então, na casa de vocês, né, no estudo pessoal de vocês, vocês devem se aprofundar disso. E os atributos de Deus é bem legal, é bem interessante os atributos de Deus, porque como é que nós conhecemos a Deus? Né? Deus, nós conhecemos através dos nomes que ele recebeu e através dos seus atributos. Né? Os atributos revelam o caráter de Deus. Tá? Isso está na página 77 de vocês, os atributos, se vocês quiserem acompanhar. Vamos lá, o que é o atributo? Qual é a definição de atributo? Atributos são qualidades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. Tá? Qualidades, virtudes ou perfeições particulares de um ser. Isso é um atributo. O atributo do Paulão é decorar versículo. É uma qualidade, é uma característica que ele tem, que define um pouco do que ele é. É alguém que consegue decorar. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que é. Tá? Alguns atributos de Deus são característicos dele e que definem que ele é Deus. Tá? Se tirar esse atributo dele, ele deixa de ser Deus. Então tem como. Tá? Os atributos não são somados a ele. Os atributos faz parte do caráter dele, faz parte do ser de Deus. Os atributos não são acrescentados a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Perkoff, que é um teólogo interessante, ele definiu o seguinte: definiu atributos como sendo as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras ou as que são visivelmente exercidas por eles na obra da criação, da providência e da redenção. Então nós vamos ver alguns atributos de Deus, por quê? Muito certamente, existe muito mais atributos de Deus que não foram revelados nas Escrituras. Tá? Deus não tem só esses atributos que nós vamos ver, e também eu não vou citar todos os atributos que Deus tem, que ele se revelou nas Escrituras. Tá? Quem dirá o que ele não revelou? Mas, certamente, Deus tem mais atributos, ou seja, Deus tem mais qualidades, mais virtudes que não nos foram reveladas nas Escrituras. Então, atributos são isso. Qualidades que um ser tem, e essas qualidades, em alguns casos, definem quem é esse ser. E dentro do conceito de atributos de Deus, nós fazemos uma divisão. Nós temos os atributos que são comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Né? Tá lá também na primeira tela que vocês viram, tá lá, atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é isso? Tá? Comunicáveis são alguns atributos de Deus que, de certa forma, foram comunicados aos homens. E os incomunicáveis são atributos que não foram comunicados aos homens. Um exemplo, a sabedoria é um atributo de Deus. Deus tem toda a sabedoria. Essa sabedoria foi comunicada a nós? Sim ou não? Podemos ter sabedoria? Tiago incentiva. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, nós temos sabedoria. Na verdade, precisamos ter sabedoria. Tá? É um atributo que, de certa forma, foi comunicado a nós. Mas, eu quero dizer que essa distinção ela é útil, mas ela não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque nós, apesar do termo comunicável, é importante definir que
nenhum atributo de Deus é perfeitamente comunicável a nós. Jamais o ser humano poderá ter sabedoria no grau que Deus tem. Tá? Então, quando eu digo que é comunicável, significa que uma faísca desse atributo, uma fagulha chegou em você. Podemos refletir isso, mas jamais teremos isso como Deus tem. Então, atributos comunicáveis são esses atributos que em algum lampejo aqui nós representamos, está presente em nós. E os incomunicáveis são atributos que nem chegamos perto. Por exemplo, atributo de onipresença, ninguém que tem, eu tenho. Quem tiver, revela. Ninguém tem. Né? É um atributo exclusivo de Deus. Por isso, é incomunicável. Em nenhum grau comunicou a raça humana. Tá bom? Entenderam esse conceito de comunicáveis e incomunicáveis? Esse termo comunicáveis e incomunicáveis vai variar de teólogo para teólogo, tá? Alguns usam outros termos, mas eu gosto desse termo aqui, então eu vou apresentar o que eu gosto para vocês. Mas fiquem à vontade aí para estudar e descobrir outros termos também. Atributos incomunicáveis. Vamos falar um pouquinho deles então. São atributos que distinguem Deus como Deus, tá? São atributos que vai revelar que Ele é Deus. Tirou esse atributo, a casa vai para o brejo. Sendo ímpar naquilo que Ele é e faz, são atributos que tornam Deus inigualáveis. Inigualável, né? Eles são exclusivos de Deus e não há nenhuma correspondência aos mesmos nas criaturas, né? São atributos que não podem ser transferidos ou refletidos na raça humana, pois a finitude deles impede que a possuem, né? O finito não é capaz de comportar o infinito. Então são atributos incomunicáveis, são isso. Distingue Deus de quem Ele é. Distingue Deus da raça humana. Existem vários atributos incomunicáveis e nós vamos ver alguns deles agora. Vamos lá, atributos incomunicáveis. Deixa eu pedir para abrir o texto bíblico. O microfone está onde? Está no Felipe. Então eu vou começar dessa ordem, para fazer o microfone rodar assim. A Nina vai ler Atos capítulo 17, 24 até o 25, 24 e 25. Na ordem o Felipe lê para nós Salmo 102, 25 a 26. A Suelen lê para nós Salmo 90,2, né, ponto 2. O Sérgio vai ler Salmo 139, do 7 ao 10. Leia no microfone, voz firme, e passe o microfone para o companheiro do lado. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. A independência de Deus, né? Deus, Ele é independente, Ele não precisa da gente. Aquele adesivinho, Deus precisa de você. Esqueça isso. Deus, Ele é independente, né? Toda a criação depende dEle. E quando a gente busca a independência de Deus, a gente está querendo almejar, a gente está almejando algo que é dele, é incomunicável. Ou seja, estamos cometendo o mesmo erro que o casal no jardim. Querer ser como Deus. Então, cuidado com a independência, né? A busca pela existência autônoma. A imutabilidade de Deus. Vamos lá, Felipe. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e sempre serão mudados. Bom, nós temos aí a imutabilidade de Deus, ou seja, um Deus que não muda, né? Deus é imutável em seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. A garantia que nós temos é que nós cremos num Deus que não muda. Já pensou se Deus fosse alguém como a gente, que mudasse o tempo inteiro? Deus resolveu nos salvar. Chega lá na hora, mudei de ideia. Não vou salvar ninguém mais não. Que confiança nós temos em alguém que constantemente vive mudando de opinião?
A gente não consegue confiar em pessoas assim. Imagine em Deus, que está assegurando a nossa eternidade, se Ele resolve mudar de ideia. É complicado. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Aí nós olhamos para as Escrituras e nós vemos alguns textos complicados. E se arrependeu Deus de ter feito o homem. Ou uma certa história de que Deus ia matar um rei, e esse rei ora lá, o profeta chega lá, e intercede lá, e Deus concede 15 anos de vida. Ou um certo profeta que foi engolido por um grande peixe, Deus falou que ia destruir uma cidade, de repente, chega na hora, Deus não destrói, aquele povo se arrepende. E aí, Deus mudou nessas circunstâncias? Isso afeta a imutabilidade de Deus? Será? Quando nós falamos do arrependimento de Deus, né, que aparece no texto em algumas ocasiões, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, o que é isso? O que são essas passagens? É o que nós chamamos de antropopatismo. Lembra da linguagem de acomodação? Antropopatismo é Deus tomar para si, ou seja, emprestar para si, sentimentos que são peculiares dos seres humanos. Nós vimos na definição de quem é Deus que Ele não está sujeito às emoções. Tá? Deus não fica emocionalmente abalado. É agora que eu vou fazer coisa. Isso é coisa particular, peculiar nossa. No que nós olhamos para a linguagem de acomodação, Deus empresta para si palavras ou sentimentos, toma para si sentimentos que são exclusivos da raça humana. Por exemplo, Deus tem mão? Deus tem mão? Deus não tem mão. Mão é físico. Deus tem olhos? Espírito não tem olhos. O texto bíblico nos mostra que Deus vendo o sofrimento. Os olhos de Deus estão em todo lugar. As mãos de Deus. Ou seja, Deus está se apresentando a nós como nós conseguimos entender. E o que esses autores querem demonstrar para nós quando usaram o termo arrependimento? É como se Deus tivesse num profundo sentimento pelo que está acontecendo, pelo pecado. Por que Deus não pode se arrepender? Porque isso chocaria de frente com a sua onisciência. Deus criou Adão e Eva. Quando Ele criou, Ele sabia que o homem ia cair ou não? Sabia? Ele criou, sabendo disso. Como é que Ele pode se arrepender de algo que Ele sabia que ia acontecer? Ele sabia. Ou seja, é um Deus esclerosado, que tem problema. Ele sabe que vai acontecer, mas depois se arrepende. A comunicação desses textos não representa arrependimento como nós conhecemos. Nós nos arrependemos porque erramos em alguma coisa. Me arrependi de ter vindo aqui ver esse irmão hoje falar. Erro, você errou ter vindo aqui. Né? A gente se arrepende de erro. Agora nós cremos num Deus que não erra. Se Deus se arrependeu, logo entende-se que algum erro aconteceu. Eu não deveria ter feito o homem assim. Eu me arrependi. É assim que nós usamos essa palavra. Mas essa palavra, ela não se encaixa em Deus do termos que nós conhecemos. Deus não pode ser representado nesses termos. Até algumas traduções, o arrependimento, porque a palavra em si, ela traz essa conotação de tristeza profunda, existem versões que acabam traduzindo como um sentimento de tristeza profundo, que também é o mesmo problema, porque o sentimento de tristeza profundo é sentimento comum dos seres humanos. Tá bom? Então, dentro da teologia, tem isso que nós chamamos de antropopatismo, né? Ou em alguns casos até antropomorfismo, né? A Deus usar palavras que são comuns a nós. Deus se apresentar como nós entendemos, né? Os olhos de Deus, as mãos de Deus. Deus não tem nada disso, mas nós temos. Então Deus se apresenta de maneira que a gente possa compreendê-lo. Então Deus não pode se arrepender. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? Se Deus se arrepende, é porque Ele muda. Se Deus muda, que Deus é esse que nós estamos servindo. Né? Tá bom? Aí, dentro desse assunto, tem uma teologia que é venenosa, chamada teologia do processo. Alguém já ouviu falar da teologia do processo?
Não. A teologia do processo concebe a ideia de que Deus está num processo. Por isso, teologia do processo. Fácil, né? Ou seja, nós sofremos mutações constantemente. Nós mudamos. E Deus está também mudando junto com a gente. Deus está se aperfeiçoando, essa é a linguagem, eu vou falar depois melhor sobre isso. Deus está se aperfeiçoando junto com a gente. Deus abriu mão de alguns dos seus atributos, ou seja, ele não sabe o que vai acontecer, a onisciência ele não sabe, aí ele está aqui presente, acompanhando, aí a Jocely está com um problema lá, ele está acompanhando, a Jocely vai, faz alguma coisa errada, Deus fala, ixi, mas eu aprendi. Deus sofre processos. Deus está em processo, Deus está mudando constantemente. Vai contra a teologia ortodoxa. Então fuja da teologia do processo. Deus é imutável, Deus não muda. Próximo texto, Salmo 90, versículo 2 para nós. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu é Deus. Né? Lembra do tempo de Deus? Eternidade? A eternidade, tu é Deus. A eternidade de Deus pode ser definida assim. Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. Ele percebe todo o tempo com igual realismo, porém, age no tempo. Deus percebe todo o tempo com igual realismo. O que isso significa? Nós temos aqui a criação, né, do universo, e aqui nós temos, antes da criação, a eternidade passada, e aqui nós temos a eternidade futura. Nós temos aqui a morte de Cristo, nós temos aqui nós, hoje, 2015, né? 2015. Deus olha, como que Deus olha todos esses eventos? De igual modo. Tá? Deus olha tudo de igual modo. A eternidade futura. Não é que Deus está olhando agora para poder descobrir o que vai acontecer amanhã. Deus olhou ontem o que ele já viu lá na frente. O olhar de Deus é um olhar em bloco. Ele olha tudo de cima. Ele sabe, ele já viu o que é passado, né, na eternidade passada, e ele sabe o que vai acontecer, ele sabe como é a eternidade futura. Então ele olha dessa forma. Por isso que ele olha de igual modo. Mas ele age dentro do tempo. Nós temos o tempo, né, que nos limita aqui. E ele age dentro do nosso tempo. Lembra do credo apostólico? Segundo Pôncio Pilatos. Né, marcou um tempo. Quando Jesus veio aqui? Dentro do tempo, dentro da nossa história. Ele entrou aqui na nossa história. Segundo Pôncio Pilatos. Né. O próximo texto, acho que é o Sérgio, né? Sim. Salmo 139, de 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aqui nós temos o conceito de onipresença, né, que foi citado pelo Tiago. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modo em diversos modos diferentes em diversos lugares. Deus está em todos os lugares? Deus é onipresente. E no inferno? Também? Se ele não estiver em um único lugar, ele não é onipresente. O que é o que o pessoal chama de inferno, né? O que vai ser esse local? Vai ser a manifestação do juízo de Deus. A ira santa de Deus estará presente lá, olha só, presente lá por toda a eternidade. Não haverá um segundo sequer que a presença do Deus Santo, através da sua ira santa, não estará manifesta ali. Deus está em todos os lugares. Agora nós temos unidade, né, um atributo chamado de unidade. Esse atributo, para a gente encerrar aqui, que já está dando nosso horário, Deus não está dividido em partes, porém, percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Qual atributo vocês acham que Deus tem mais?
Amor ou justiça? Amor ou justiça? Não estou ouvindo. 50? Exatamente. Deus, ele é 100% todos os atributos, porque os seus atributos, na verdade, faz parte do seu ser. Né? Você não pode tirar dele algo que ele é. Ele é 100% justo, ele é 100% juiz, amor. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos a manifestação dos dois atributos de Deus ao mesmo tempo. Nós vemos o amor de Deus demonstrado, como é que diz João 3,16? Deus amou o mundo. Nós vemos a presença desse atributo de Deus, o amor. Por outro lado, em 2 Coríntios nós ouvimos aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que em Deus fôssemos feito justiça de Deus. Na cruz, a justiça de Deus foi suprida, foi sanada. Deus agiu com toda a justiça. Ele apontou para o seu filho toda a sua ira na cruz, derramando sobre ele toda a justiça, todo o seu juízo, todo o seu julgamento. Então nós vemos na cruz as duas coisas. A cruz é sinônimo de bênção ou maldição? As duas coisas. A cruz é tanto bênção quanto maldição. Para nós que cremos em Cristo, ela é bênção, porque Cristo removeu a maldição. Mas e para aqueles que não creem em Cristo? Ela continua sendo a maldição sobre eles. Jesus substituiu os salvos. Quem não é salvo, a ira de Deus permanece sobre ele, como diz João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não é que ele rejeitou a Deus e a ira de Deus vai ser derramada sobre ele. A ira de Deus permanece, porque a ira já está lá. Mas Deus, ele é uma unidade. Todos os seus atributos estão nele 100%. Portanto, lembre-se, polarizações são sempre complicadas. Se você polarizar o amor de Deus, você vai viver um evangelho cor-de-rosa. Você vai viver um evangelho estranho, um evangelho da Barbie. Né? Nós conhecíamos um cidadão pastor que dizia: eu sou o pastor do amor. Para ele tudo era amor, nada de pecado, nada de justiça, nada de juízo, porque Deus para ele era só amor. Me proibiu de falar de pecado, proibiu o outro irmão também de ministrar sobre juízo de Deus, porque eu sou o pastor do amor. Polarização da doutrina do amor. Por outro lado, se você polariza a doutrina da justiça de Deus, ninguém suporta você. Você fica chato, você fica insuportável. Nós devemos manter equilíbrio, porque Deus, ele é 100% amor, 100% justiça. E os outros atributos, ele é 100% independente, ele é 100% imutável, ele é 100%, todos os atributos que tiver no seu manual de teologia que você vai comprar, é 100% do ser de Deus. Tá bom? Mas a teologia reformada, ela dá ênfase mais na Não. É que assim, é o seguinte, como você estava do outro lado que só ouvia amor, né? Você só ouvia amor, e quando você começa a ouvir ira, parece que você só está ouvindo isso. Mas na verdade, as duas verdades têm que ser ensinadas. Né? Que se existe alguém que está só falando da justiça e do juízo de Deus, o que vai acontecer? Está polarizando. O problema é o seguinte, é que nós nunca ouvimos a verdade sobre a justiça de Deus. A gente só ouvimos: Deus é amor, Deus precisa de você, quero que valorize o que você tem. A gente só ouviu esse tipo de coisa. Ainda até cantou, né? Aí quando a gente ouve uma outra verdade, o que a gente faz? A gente sai distribuindo aquilo para tudo quanto é lado, quer que todo mundo saiba, aí você só vê isso. Né? Porque quando você descobriu a pólvora, né? Você quer que todo mundo entenda aquilo. E as pessoas acabam extrapolando. Mas isso é sintomas de quem está começando na fé reformada. Depois de algum tempo, você já começa a manter equilíbrio. Por isso que eu falo, todo mundo que vira reformado, põe um cidadão na jaula, 6 meses trancado. Não deixa um Facebook na mão dele, porque ele vira um monstro. Ele sai destruindo todo mundo. Ele quer cuspir sangue, fogo. Né? Então amarra o cidadão, que só arruma confusão, só arruma rolo. Né? A cidadã.
Aí depois você percebe que com o tempo a pessoa vai parando, vai se acalmando, vê que não é bem assim, que tem que ir mais com calma, tá? Mas isso é por causa disso.